Vem mais um pouquinho, pode começar, tá bom? Olá, tudo bem? Olha, hoje eu estou assim aqui com uma pessoa muito importante para o nosso canal. É um convidado, uma pessoa, um artista completo. Ele é ator, autor, jornalista e escritor. Ele representa muito a força e a sensibilidade à arte do nosso país. Direto de Cascavel, no Paraná, o Jair Pereira. Jair, seja bem-vindo! Obrigado, que honra. Muito obrigado, Haroldo Félix. É um prazer enorme te receber aqui no canal. Bom, Prazer é Jair, meu. Jair, vamos lá. Nós queremos saber de você, a sua trajetória pessoal. Me conta uma coisa, com tanta experiência e tantas áreas diferentes, qual delas foi a tua primeira emoção em fazer? Seria jornalismo, seria teatro? Qual? Olha, comecei no teatro em Sim. 1976, quando dentro de um grupo de jovens da Igreja Católica, né, eu recebi um desafio de montar um espetáculo católico. E eu lembro bem que chamava-se São Tarciso, 1976. Olha, e quando você começou realmente a querer escrever texto de teatro, a fazer o jornalismo, foi tudo junto, olha, modéstia à parte, a gente se conheceu na faculdade, né, na Pecivel, né? Depois a gente se separou, você está em Cascavel, em São Paulo, tudo, né? Então, é interessante saber como é que você, na época, vamos fazer que fez a conjunção, né, de escritor, de teatro, de tudo. Pois é, eu fiz faculdade de letras, né? Aham, E 82 a 85 eu fiz faculdade de letras, né? E sim. aí eu senti um despertar aí pela escrita daí, né? Aí comecei a escrever textos, aí eu despertei também para o jornalismo, né? 85 por aí 86 eu já estava escrevendo para jornais, em colunas de jornais, e dali para frente foram 40 anos na minha vida jornalística, como jornalista mesmo, né? Uhum. E a escrita de literatura, de texto, de teatro, de roteiros de filme, e livros, essas coisas vieram ao longo dos anos. E a gente sabe que o caminho da arte é bonito, mas cheio de desafios, de espinhos, né? Então, Ah, qual foi assim o momento mais marcante da tua carreira? Nesse período todo que você trabalha como jornalista, como escritor, como texto de teatro, até como ator, né? Porque eu sei que você está trabalhando também com peça em ator, né? Já te vi também. veja bem, a vida cultural, ela é muito insegura, né? E aí você não consegue ter uma sobrevivência profissional, garantir a sobrevivência, levar o feijão com arroz para casa, né? Uhum. Garantir a situação familiar, né? E aí eu fui para o jornalismo que me dava sustentação, né? E tive que, durante 30 anos, trabalhar no jornalismo, né? Fiz várias atividades jornalísticas, fui ao dono, proprietário de jornal, diretor de jornal, né? Atuei no jornalismo esportivo também, né? Mas sempre tive aquela vontade de fazer a atividade artística, né? Porém, ela não me dava sobrevivência, né? Ela nunca me deu essa garantia de chegar no final do mês, né? Garantir a despesa da casa. Então, a gente fazia o jornalismo e quando eu fazia as atividades culturais, que a gente sempre gostou, né? Era o prazer, era a satisfação, né? E eu agora, mais recentemente, quando eu garanti minha aposentadoria, aí sim, aí eu larguei o jornalismo e me dediquei inteiramente à atividade artística, né? Ao cinema, à literatura, ao teatro, né? E fico fazendo essas atividades. E você com esse olhar de jornalista está sempre atento à realidade, apesar de que você não esteja exercendo, mas sempre tem aquela realidade, né? Sempre tem aquele ponto de visão. E você sente que esse olhar influencia o ator e o escritor? Claro que influencia, porque a gente já recebe muita informação do dia a dia da vida, né?
jornalista ele tem por obrigação o senso crítico, né? Assimilar, saber dividir o que é correto, saber entender o que é verdade, o que não é verdade, né? Porque a gente não pode entrar na vibe, né? De que eu sou desse lado, daquele lado, ter uma posição. Eu tenho que estar sempre numa posição de ouvir os dois lados, né? E fazer uma interpretação justa, idônea, coerente da vida, ou então dos fatos, né? E com isso você vive numa situação um pouquinho mais assim de análise da realidade, né? E você recebe todo tipo de informação, né? Todo tipo, assim, comercial, esportiva, econômica, política, né? Especialmente a política, né? A gente vive na vida política, né? O jornalista ele está dentro do processo político, ouvindo os lados, e com isso você recebe muita informação, né? E agora vamos falar sobre o teatro. Eu realmente, né, eu tenho uma ocupação também muito, tenho que ter responsabilidade no meu personagem, né, na peça. Mas cite assim, por exemplo, as peças, qual a peça que você ultimamente tem escrito, ou que você escreveu, qual aquela que te amarrou, aquela que realmente te deu, assim, sabe, prazer de ter feito ou que está fazendo? Pois é. Nos anos 80, a gente trabalhava muito com o senso crítico, né? A gente tinha uma liberdade, né, política de falar, de viver, né? Nas épocas a gente fazia um trabalho mais assim de despertar político, o teatro tinha uma função, o palco tinha uma função, o ator tinha uma missão, né, de fazer um trabalho. Lógico, nesses 30, 40 anos a coisa mudou, né? Nós vivemos um novo século, o pensamento é diferente, né? Mas naquela época, os anos 80 e 90, o teatro tinha uma missão mais profunda, muito maior, né? De promover o despertar político, de promover o debate na sociedade das causas sociais ou até das causas políticas. Então a gente tinha um trabalho assim mais envolvido nessa questão, né? Certo. A gente lembra que a gente trabalhou um texto chamado A Hora da Boia. Aqui no Paraná tinha muita questão do boia fria, né? Do trabalhador do campo, né? E a gente fez um texto nessa época para despertar, né? Que esse trabalhador do campo ele era explorado, né? Depois a gente trabalhou um outro texto chamado Bar Brasil, que foi um debate político, né? Sobre o processo político do Brasil e tal, bem nos anos 80, né? 86, 88, na época da grande transformação política do Brasil, né? E dali para cá a gente mudou muito o teatro mudou muito, né? O processo aconteceu. Agora, mais recentemente, eu estou na terceira idade, a gente resolveu fazer um trabalho mais do despertar da questão do idoso, da função, da importância do idoso no contexto social, ou da sua exploração, a exploração sobre ele, né? Aí veio essa experiência de fazer o trabalho, né? O Velho Ó, que é um trabalho uma outra linha, mas também com o mesmo contexto, um despertar, um alerta, mostrar à sociedade a importância do idoso no meio social, né? Exatamente. É uma peça que realmente, atualmente, ela está chamando muito atenção. Nós fizemos aqui uma estreia já em São Paulo, você sabe que a gente sempre te informa, né? Que foi no dia 20 de agosto e nós tivemos uma casa lotada, os idosos adoraram o texto, né? O seu original junto com a adaptação do Carlos, que ficou excelente, entendeu? Acompanhando realmente a ideologia da peça, aquilo que você queria, o objetivo dela, né? Que é informar, porque você baseou justamente a peça sobre o Estatuto do Idoso, tô certo? Exatamente, né? Era a questão do contraponto, né? Mostrar os direitos do idoso, o Estatuto do Idoso, o direito ao idoso, né? E também fazer o contraponto sobre o que de fato é real, o que de fato é cumprido, o que de fato a sociedade respeita, né? Coloca. Então, esse contraponto, o que a lei prevê, o que é o direito do idoso e a realidade do que é executado, né? A sociedade reconhece o idoso ou não. Essa é a ideia do Velho Ó, né? E vocês aí, esse grupo muito bem unido, muito bem integrado e consciente, souberam trabalhar e deram até uma adaptada, porque, veja bem, Paraná é uma realidade, né? São Paulo é outra, é a capital do país, é um estado que tem um
revolução, vive um centro metropolitano, então tem uma realidade muito mais profunda, muito mais complexa do que aqui do Paraná, né? Nós aqui somos cidade do interior, né? Inclusive agora vamos falar de um trabalho que também está desenvolvendo aí em Cascavel e região, né? Fala um pouquinho desse trabalho, Jair. Pois é, o mesmo roteiro do Velho Ó, o mesmo roteiro, a gente fez uma experiência agora com a mesma linha de pensamento, com a mesma praticamente mentalidade, um stand-up, né? Tem um parceiro meu aqui, o Emílio Martini, e a gente trabalhou, adaptou esse texto para um stand-up sobre a terceira idade. Chama-se Vô Emílio, que ele também é um vovô, um cidadão de idoso, de idade, que também em trabalho, aliás, ele é assistente social também, então ele já aproveita fazer esse trabalho. Então a gente roteirizou, o mesmo roteiro a gente adaptou para um show de humor, né? E é um stand-up, o Emílio. Ele está correndo nas cidades do Paraná, num trabalho integrado com os Rotary aqui, também está dando certo. E fala para mim agora do cinema, né? Porque eu estou sabendo que você está fazendo uns curtas e tem mais para fazer. Fala sobre isso para gente. O cinema na minha vida começou em 2010, 2012, numa parceria com o Luiz Carlos, um parceiro também, jornalista. E a gente, em 2010, 2013, a gente fez um longa-metragem, chama-se Cálice. Fizemos um média-metragem, né? E mais 3 curtas. E aí foi um trabalho que a gente fez, né, nesse período. Agora, após pandemia, com essas alternativas da Lei Aldir Blanc, essas outras alternativas, a gente está com 5 ou 6 roteiros novos, né? E um deles, né, é Com ou Sem Palavra, que também é um curta, que nós vamos agora rodar no próximo mês. Já estou cuidando da pré-produção para colocar, né, para ver se até janeiro, fevereiro, a gente consegue pôr nas telas aí, ou nas redes sociais. Isso também faz parte, me parece, de um festival, não é? Porque eu lembro que em 2019 eu fiz um curta também em Cascavel com a Carmen Regina, e nós fizemos um curta que era o Deixa Eles Baterem, né? Tanto é que o cineasta agora está em Roma, está na Itália. Mas ficou muito bom. E nós tivemos justamente esse festival ainda continua, esse que nós participamos, que eu nem lembro mais o nome desse festival. Ou a mostra, uma coisa assim. Cascavel ficou aí uns 5, desde 2019. Veio a pandemia mudou tudo, né? As coisas mudaram, muita coisa, né? Depois de ano, a Cascavel reativou o Festival do Cinema, né, que vai acontecer agora nesse mês de novembro, e eu tenho dois filmes classificados, o Longa Cálice, né, e um média-metragem, né, que também vai ser projetado agora nos próximos dias, mas são filmes que foram feitos já na década passada agora, né, e que foi classificado agora. Mas eu vou me dedicar ao cinema, assim, tenho 6 roteiros, né? Um que talvez você possa aí ser o ator principal, chama-se Buongiorno. Buongiorno. Você quer me castigar como italiano mesmo, né? Bom roteiro. É um roteiro onde é Buongiorno porque ele é um idoso que ele gosta de fazer o bem, é um idoso que vive a vida bem legal, ele curte a vida, né? Ele é bem no teu estilo e esse é o personagem, é seu. Agora eu tô com saudade. Eu consigo colocar agora para aprovar o Lei Aldir Blanc para o ano que vem. Né? Agora eu te juro uma coisa, que vontade de você ser jovem de novo. Agora eu só estou fazendo papel de idoso. Mas é muito gostoso, sabe? Porque... Não, a receptividade, Jair, que eu estou sentindo aqui das pessoas idosas, como a gente viu no dia 20, é muito receptivo, é muito, sabe, gratificante. Para mim foi, assim, uma experiência incrível, porque a gente fez, né, você sabe, em 2019 nós fizemos a primeira montagem do Velho Ó, né? E daí, no mesmo início de 2019, nós viemos para São Paulo por Marli Miron,
e apresentamos no Teatro Irene Ravache do Shopping Raposo, né? Aí era para continuar porque fez sucesso, mas tivemos que interromper com a pandemia, né? E daí o que que aconteceu? Ficou todo esse período, praticamente já são 5 anos que a pandemia se foi, né? Foi não, ela está aí, mas que graças a Deus a gente não precisou mais usar máscara, aquelas coisas todas, voltamos ao ritmo normal, né? E agora é que ela retornou, graças a Deus, sabe? O Ricardo tá ótimo, ele é um produtor maravilhoso, o Carlos, sabe, ele também é um senhor diretor, além de ele ter adaptado, que ficou maravilhoso o texto, entendeu? Ainda com aqueles trechinhos cômicos que existia e que a gente faz, né? E também o Lennon, que está trabalhando muito bem como meu filho, né? Hoje mesmo à tarde nós fizemos ensaios, sabe? Porque nessa semana mesmo nós já temos 2 apresentações marcadas e para metade de novembro no shopping da Tatuapé, né? Então isso, agora, antes de eu encerrar com você, eu quero saber o seguinte, você escreveu um livro, onde você me colocou nesse livro em várias páginas, não dá nem para contar quantas são, né? Sobre a história do teatro em Cascavel. Você teve um segundo livro para fazer, você está escrevendo, como é que está a tua ordem de escrever os livros sobre a cultura de Cascavel ou no geral? Eu estou fazendo várias atividades, escrevo biografias, agora estou escrevendo uma biografia de um padre aqui, um padre que tem uma história interessante aqui, em Cascavel, um padre santo, um padre que tem 96 anos, tem uma história na vida, mas eu estou prosseguindo, continuando as pesquisas da história do teatro, porque o livro da história do teatro que a gente colocou dos anos 60 a 2000, agora eu vou trazer até 2025, né? E você é um dos grandes personagens, né? Porque nos anos 70, né? Você, Marlene, Abel Moreschi, uma turminha aí foram importantes na história do teatro, né? Aliás, essa turminha com você, fizeram o primeiro festival de teatro em 1977, 78, né? Verdade. O Festival de Teatro em Cascavel. E depois, 10 anos, ou 7, 8 anos depois, em 1983, 82, 83, saiu novamente, iniciou-se o Festival de Teatro de Cascavel, e esse festival até hoje existe. Então você teve a tua história aqui, né, Haroldo? Por isso que você apareceu bastante vezes, né? Obrigado. A gente teve produções lá atrás, como, por exemplo, A Terra da Soja, nos anos 80, uma produção legal, né? Exato. Então você fez a tua história. Você, a Marlene, que também está em São Paulo, que é a do Circo Espacial, tem a sua história, ela começou em Cascavel. Então hoje nós temos vários cidadãos que começaram a fazer teatro em Cascavel e estão no Brasil afora, trabalhando, conquistando seu trabalho, merecendo pela sua história, né? Tem várias pessoas assim que têm o seu mérito, né? E você voltou para São Paulo depois de uns 4, 5 anos em Cascavel, né? Não aguentou ficar aqui na terra, mas que bom, porque São Paulo é uma cidade que ela tá ligada à tua vida, à tua essência de vida, né? Exato. E aí você voltou para cá, onde fazer. E o legal é que você voltou para o teatro, mas ficou alguns anos, teve dificuldades de saúde e tal, exato, e conseguiu voltar ao palco. Isso é o mais importante, né? Exato. A gente tem a honra de, um dia, se precisar, que a gente morra no palco, né? É o que eu digo, sabe? Eu agradeço a Deus, sabe?